Olá, enxadristas do mundo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, meu nome é Moisés, e nesse vídeo eu passarei para vocês um tutorial completo relacionado a xadrez. Se você já tem um nível avançado, pode sair do vídeo se quiser, mas se você é iniciante e não sabe nada sobre xadrez ou talvez um pouco que seja, esse vídeo é para você. Fique comigo, assista até o fim com muita atenção, e vamos lá! Você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar, mas afinal, o que é um jogo de xadrez? O xadrez é um jogo de tabuleiro, com caráter competitivo e recreativo, cujo objetivo principal é dar o checkmate no adversário e obter a vitória. Tal jogo, na ótica da ciência, é fundamentado em teorias enxadrísticas, sendo os jogadores de xadrez conhecidos como enxadristas ou xadrezistas. O jogo de xadrez disponibiliza alguns benefícios para quem o pratica, como por exemplo, exercita e melhora a memória, bem como a capacidade de concentração e o pensamento crítico. Este jogo de tabuleiro ajuda igualmente a socialização, favorecendo a integração de crianças e jovens em ambientes escolares. O xadrez também ensina aos mais jovens que as regras devem ser respeitadas, e quando digo jovens, é literalmente jovens, e não, o xadrez não é um jogo somente para pessoas idosas. Agora vamos falar sobre o tabuleiro e sobre as peças do xadrez. Bem, como vocês já sabem, o xadrez é um jogo de tabuleiro. O tabuleiro de xadrez tem no total 64 casas. Existem vários tamanhos diferentes de tabuleiros, mas todos os tabuleiros devem ter 8 fileiras e 8 colunas. Cada casa ou quadrado possui uma letra e número diferentes, como por exemplo, essa casa tem a numeração 3 e a letra C, essa casa tem a numeração 6 e a letra G. É importante que vocês saibam que antes de começar a posicionar as peças, vocês devem prestar atenção se o tabuleiro está virado para o lado certo. O jogador das peças brancas deve ter a casa 1 virada para si. E o jogador das peças pretas deve ter a casa H8 virada para si. Falarei agora sobre as peças do xadrez. Primeiramente, quando for colocar as peças no tabuleiro, certifique-se que as peças estejam na ordem certa. Eu mesmo no começo tinha o hábito de trocar as posições do bispo e do cavalo. Então fiquem atentos quanto a isso. Existem apenas 6 peças no xadrez. Seguindo pela ordem no tabuleiro da esquerda para a direita: peão, torre, cavalo, bispo, dama ou rainha, e o rei. Cada uma das peças tem um formato e uma movimentação diferentes uma das outras. Vamos começar com o peão. Cada jogador, seja com as brancas ou com as pretas, tem peças únicas formadas nessa fileira. Mas o peão é diferente, sendo que cada jogador na partida possui 8 peões em uma mesma fileira. O peão é a única peça que não recua, pode ele andar uma casa por vez, mas se estiver na posição inicial, poderá avançar 2 casas de uma vez, mas isso ocorre apenas uma vez. Se no começo da partida qualquer peão começar andando uma casa, o movimento de andar 2 casas de uma vez é cancelada. Apesar do peão andar somente para frente, ele pode sim capturar outras peças, mas somente nas diagonais. O peão pode realizar uma captura chamada en passant. Isso é raro de acontecer em uma partida, mas pode sim acontecer. Mas isso ocorre somente com outro peão da cor adversária. Veja nesse exemplo. A captura ocorre somente quando o peão das brancas anda 2 casas de uma vez para frente. Se por acaso nesse momento, alguma outra peça for movida, o en passant não poderá mais ser realizado. Isso pode ocorrer mais de uma vez em uma partida. Outra coisa interessante do peão é que, embora tenha que andar uma casa por vez, se o peão conseguir chegar até o final do tabuleiro, ele poderá ser promovido para uma dama, cavalo, bispo ou torre. Isso é obrigatório, nenhum peão ao chegar no final do tabuleiro, poderá continuar sendo um peão. Agora falarei sobre a torre. Cada jogador fica com 2 torres posicionadas nas extremidades laterais do tabuleiro. Ou seja, nos 4 cantos do tabuleiro ficam posicionadas as torres. As torres podem se movimentar nas verticais e nas horizontais, elas podem andar quantas casas elas quiserem, mas é claro, não tendo nenhuma outra peça em seu caminho.
Em seguida, o cavalo. O cavalo é a única peça do tabuleiro que pode saltar sobre as outras peças, tanto peças suas quanto as do seu adversário. O movimento do cavalo tem um formato de L. Veja nesse exemplo. Se por acaso alguma peça sua estiver na casa ou quadrado onde o cavalo irá ficar, ele não poderá ocupá-la. Bispo. O bispo se movimenta nas diagonais. Cada jogador terá dois bispos, um que se movimenta somente nas casas ou quadrados brancos, e outro que se movimenta somente nas casas ou quadrados pretos. Agora a dama. A dama ou rainha é a peça mais poderosa do xadrez. A movimentação dela tem a mistura da movimentação da torre e do bispo. Ou seja, a dama ou rainha pode se movimentar tanto nas horizontais e verticais quanto nas diagonais. Tome cuidado para não perdê-la na partida. Se por acaso você a perder, estará em grande desvantagem. Mas é claro, depende de como vai estar a situação do jogo. E por último, o grandioso rei. O rei é a peça mais importante do tabuleiro. Se você deixar ela ser capturada, você perderá a partida. Então sempre verifique se o seu rei está seguro. O movimento do rei é semelhante com a da dama, porém, o rei pode se movimentar apenas uma casa por vez. Se em uma partida, todas as peças do tabuleiro forem capturadas, será considerado empate, já que um rei não pode ficar muito próximo do outro, portanto, um rei não pode capturar outro rei. O rei pode realizar um movimento chamado roque. O roque é feito com os movimentos do rei junto com a torre, são realizados dois movimentos em uma única jogada. Esse movimento é importante, pois ele deixa o seu rei mais seguro. Mas existe um porém. Se no começo da partida, o rei ou a torre for movida, o movimento do roque é cancelado. Existem dois tipos de roque, o roque maior e o menor. Qual você deve usar na partida? Bem, depende de como estará o jogo. Bem, esse foi o vídeo. Se por acaso você não entendeu algo desse vídeo, volte e assista novamente. Espero ter ajudado pelo menos uma pessoa. Deixe o like se gostou, e até a próxima.